Boa noite, senhores e senhoras, amigos, amigas, boa noite. Já faz um bom tempo que nós não utilizamos aqui esse espaço, né? O programa Papo Pai d'Égua ficou um pouquinho na geladeira por conta de uma série de fatores pessoais, fatores acadêmicos, fatores profissionais, mas hoje estamos já tomando Papo Pai d'Égua com um tema assim muito importante, né? Muito importante a todos nós, a todos os brasileiros, que é o direito à moradia. O direito à moradia, este direito, que é um direito consagrado no nosso texto constitucional. Alguns entendem que é o direito humano, um direito fundamental a todo ser humano. Eu concordo com isto, porque sem o exercício deste direito, sem a garantia do direito à moradia, o ser humano ele não vai gozar de dignidade, vai viver na indignidade, e nós sabemos que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. E por entender que o texto constitucional, as suas normas, elas não estão ali apenas como um item de perfumaria, eles devem garantir um mínimo de efetividade, devem ser efetivados, devem funcionar na prática. O direito à moradia é um desses elementos, desses direitos que o Estado brasileiro, na sua completude, precisa garantir a todos os habitantes e a todos que residam em nosso país, né? Garantindo, portanto, como eu disse ainda há pouco, a dignidade da pessoa humana. Então, hoje nós vamos trocar aqui uma ideia, conversar com a Dara. A Dara, ela é coordenadora estadual do MLB. Estou aguardando que ela acesse aqui. Deixa eu até tentar mandar uma mensagem aqui para ela. Porque ela já deveria ter solicitado o ingresso dela aqui na live, tá? Boa noite, Lucinha, Jimenez. Tem alguns amigos aqui que já estão, né, prestigiando o nosso momento aqui. A internet está um pouquinho... Agora. Estão solicitando o ingresso na nossa live. Vamos lá, então, de fato, começar a nossa live. Ela está nas nuvens, né? A imagem dela, o som dela está nas nuvens, que já autorizei, ó. Chegando aqui a Dara. Seja muito bem-vinda, Dara. Eu estava aqui ansioso por ver você. Deixa eu ajeitar. Tente ajeitar aí a sua câmera, que eu vou tentar ajeitar a minha aqui. Eu estou aparecendo apenas da testa para baixo. Vamos ver se melhora aí. E eu quero até pedir aos amigos que estão nos prestigiando, Dara, se a nossa imagem estiver ruim, estiver aparecendo parcialmente, que eles nos avisem, tá? Então, aí eles mandam uma mensagem por aqui para nos avisar. Bruno, Dara, tua imagem está assim, está cortada. Certo. Estava falando agora, Dara, que um abraço ao Edilton, amigo meu, ex-aluno e agora colega. Vamos lá. Eu estava falando há pouco, antes de você entrar, que é a retomada de um programa nosso, né, uma iniciativa de comunicação virtual, que é o programa Papo Pai d'Égua. Iniciamos ele presencialmente, como se fosse um talk show, né, como se diz, né, uma mesa, uma câmera, e aí depois gravávamos e publicávamos. Mas veio a pandemia, e aí nós adotamos esse mecanismo aqui, tá? E estamos retomando, né, de maneira muito importante, com um tema que é fundamental a todos e todas,
a todos os brasileiros, que é o direito à moradia. Repito o que eu disse ainda há pouco, um direito que eu entendo que é um direito fundamental de todo ser humano, por garantir a dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República. E a República precisa garantir a todos, no meu modo de ver, este direito. Eu não estou dizendo aqui, Dara, e aqueles que nos prestigiam, que todos devem ter o mesmo padrão de casa, né, de moradia, mas que o Estado garanta, respeitando as diferenças socioeconômicas, as diferenças da população, do nível de renda, garanta moradia digna para cada um e cada uma dos brasileiros, tá? E aí, minha prezada Dara, vou já te dar a palavra para que você se apresente aqui, aqueles que nos prestigiam, mas me motivou retomar o Papai d'Égua porque o MLB, ele realizou uma ocupação, né, em torno de 10 dias atrás, de um imóvel situado no centro histórico de Belém. E eu queria entender um pouquinho por que esse movimento, por que a escolha daquele imóvel, e aí eu vou te perguntar. E, portanto, agora eu passo a palavra à nossa convidada, a Dara, que é coordenadora estadual do MLB. Aí depois, Dara, você pode, só para informar aqueles que nos assistem, o que significa MLB, qual a abrangência dele. Eu sei que é um movimento social de amplitude nacional, mas que também no estado do Pará ele atua, né, nessa luta pela moradia digna a todos. Seja bem-vinda, boa noite, tá, Dara? Boa noite, professor Bruno. Eu só não estava online, mas eu estava acompanhando já. Na verdade, eu não estava na live diretamente, eu estava acompanhando o debate. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo espaço, dizer que esses momentos, essas rodas de conversa que o companheiro vem proporcionando com diversos temas extremamente importantes, ele é fundamental para que a gente possa movimentar os debates da nossa cidade, que a gente possa estar fomentando debates tão importantes e colocando o nosso povo em luta, né? E aí, desde antemão, gostaria de agradecer pelo espaço também, para a gente poder estar apresentando um pouco da nossa luta, e a gente está discutindo sobre a nossa cidade, que é necessário cada vez mais a gente estar falando, porque chega do silêncio para que a cidade continue sendo só daqueles, os centros das cidades principalmente, né, sejam só daqueles que detêm um poder aquisitivo maior e melhor, e o nosso povo, o povo pobre, a maioria do povo belenense continua aí às margens da sociedade. Então, desde antemão, agradecer extremamente por esse espaço, saudar a todos que estão online, desejar uma boa noite, que a gente possa ter um bate-papo aqui enriquecedor. Eu me chamo Dara, sou estudante de Pedagogia da Universidade Federal do Pará e faço parte da coordenação estadual do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é o MLB, um movimento que existe há 21 anos no nosso país, que já organizou aí centenas de ocupações urbanas e que vem fomentando esse discurso, esse debate de lutar por moradia, mas essa luta por moradia não pode ser disputar os espaços, né, os territórios por disputar, mas a gente precisa discutir moradia digna para o nosso povo, e moradia digna é para além das quatro paredes, do espaço, da casa, mais saneamento básico, saúde, emprego, educação. Então, esse é o trabalho que a MLB vem desenvolvendo há 21 anos no nosso país. Nós estamos presentes em mais de 20 estados, já estamos presentes em toda a região nacional, e a gente, nesse último período de pandemia aí, fizemos o que para muitos era extraordinário, mas que para nós era uma decisão fundamental, que era construir ocupações urbanas. Apesar de a gente estar vivendo a pandemia e um cenário caótico, mas a gente compreendia que não dava para a gente ficar só dentro de casa, deixar de organizar o nosso povo, abandonar os nossos núcleos, enquanto os nossos governantes estavam promovendo despejo. Era necessário não só lutar pela lei de despejo zero, mas era necessário organizar ocupações urbanas para atender o mínimo, né? Porque quando a gente constrói ocupação, a gente dá o mínimo para o nosso povo, que é um lar, que é saúde, que é assistência à saúde, né, com os núcleos de luta que a gente constrói, que é alimentação com as redes de solidariedades que a gente consegue construir também, que é o processo formativo, creche, o EJA, então toda essa estrutura que as ocupações da MLB
proporciona. Então, é um acúmulo aí de 21 anos que tem dado certo. E aí o companheiro comentou sobre a gente fazer ocupação no centro de Belém, né, no coração da cidade, no comércio, num dos lugares mais conhecidos, né? A gente, Bruno, tem acumulado um debate, né, e uma experiência a nível nacional que é extremamente importante e necessário. Se a gente for olhar a história do nosso país, desde quando os invasores chegaram, que foram os portugueses, eles sim são invasores e vieram para aterrorizar os nossos companheiros e companheiras, nossos irmãos que estavam presentes aqui. Quando houve o processo de escravatura no nosso país, o nosso território, a nossa casa, a nossa terra sempre foi um processo de disputa. E a gente, os nossos companheiros e companheiras que eram escravizados, eles, para poder fugir, para poder sair daquela situação de escravatura, eles tiveram que ir para os interiores e construir os seus territórios à margem, naquela época já da sociedade. Quando quando sancionou, por exemplo, a lei da terra, ainda assim foi para a elite daquela época, porque apesar do nosso povo, naquele momento, né, já teoricamente não existia escravatura mais, mas as terras eram destinadas a uma classe, que era a classe já da burguesia naquele espaço. Então, o centro da cidade, as cidades, sempre nos foi negado. Sempre. Não é um processo de agora. Não é um processo, não é ocupar o centro da cidade é uma reivindicação de uma reparação histórica. Então, a gente acompanha muitas ocupações. Belém, por exemplo, uma cidade construída por ocupações, e essas ocupações espontâneas, geralmente, elas são feitas em bairros mais afastados, em espaços mais afastados, mas para o MLB é necessário a gente ocupar o centro da cidade, porque o centro da cidade também nos pertence. Então, ocupar ali no comércio não foi uma decisão individual do Estado do Pará, é uma decisão que a gente tem tomado em todos os nossos estados. Fizemos uma ocupação no centro de São Paulo, no coração de São Paulo, recentemente, e a gente vai continuar fazendo ocupações no centro da cidade, porque o centro da cidade nos pertence também, e o povo pobre quer ter o direito de morar no centro também. Pela primeira vez em muito tempo, em muitos anos, o MLB proporcionou com que 80 famílias morassem no centro da cidade de Belém. Então, isso daí ou não é um processo de reparação histórica, ou não é uma disputa política, e o resultado foi que o nosso governador aí, né, o rei do norte, juntou um batalhão para tirar o povo pobre do centro da cidade, porque para a elite do nosso país, para esses governantes que não são populares, que não estão lá do povo, que não governam para o povo, que estão ali ocupando um espaço que não deveriam estar, mas estão, e a gente sabe muito bem o porquê, mas eles estão lá para poder tirar a gente está aqui para poder ocupar o que não é nosso por direito. Legal, Dara, tu fizeste assim uma síntese muito clara, né, objetiva, do processo de uso e ocupação do solo das cidades, né? Por te buscar desde quando, né, nós fomos, entre aspas, colonizados, né? E os habitantes acabaram, em grande medida, sendo expulsos para outras áreas, para a mata, e, evidentemente, constituíram novos núcleos, né? Que depois se tornaram vilas e depois cidades, mas houve um processo de expulsão, né? Processo este de expulsão para a periferia, para a borda da cidade, que vem, infelizmente, se reproduzindo ao longo dos séculos, ao longo das décadas, e hoje mesmo, né, no meu modo de ver, ele ainda é bem evidente. Basta nós pensarmos no Minha Casa Minha Vida, que é uma política habitacional importante, mas que também merece críticas, né? Porque, de um modo geral, quase a totalidade dos empreendimentos da Minha Casa Minha Vida no Brasil, eles são feitos, são construídos em áreas periféricas, em áreas de baixa infraestrutura urbana, e, portanto, áreas que, por não terem essa infraestrutura urbana, não garantem a plenitude da qualidade de vida àqueles que lá vão habitar. Então, você depois foi muito clara, né? Não basta apenas o local, a moradia,
né, para que a família habite, é necessário que tenha também uma infraestrutura, é necessário que tenha postos de saúde, escolas, áreas, né, de convivência, praças, linhas de ônibus acessíveis, regulares, né, e que esses empreendimentos sejam feitos mais para próximo do centro, ou, por que não, no centro, né? Já que no centro das cidades existem áreas que hoje não cumprem com a função social. E aí eu queria só falar, sem muito juridiquês, eu queria dizer que o direito à propriedade é um direito consagrado no texto constitucional, na nossa ordem jurídica, porém, é isso que eu sempre insisto nas minhas falas, é um direito que precisa estar acompanhado do cumprimento da função social. Ou seja, o direito à propriedade, sem o cumprimento da função social, ele não pode ser exercido plenamente. E aí, no meu modo de ver, legitima a ocupação dos imóveis que não cumprem a função social, né? Sim. Perfeito? Então, aí eu queria, a partir dessa minha primeira fala aqui, né, eu queria que você, já que existe uma disputa de narrativa colocada na nossa sociedade, que a gente precisa enfrentar, né? Disputa esta que vê como igual, sinônimo, invasão e ocupação. Eu queria saber você, Dara, o que você entende? São sinônimos? Ocupar o imóvel é a mesma coisa que invadir o imóvel? Porque essa disputa de narrativa está colocada aí. Eu tenho a minha compreensão, mas eu queria te ouvir enquanto representante do MLB, um movimento social importante, você deixou muito claro aí, né? Movimentos sociais que buscam, né, pressionar, pedir, solicitar, mas, sobretudo, pressionar o poder público, seja municipal, estadual e federal, para que determinada política, no caso de vocês, a política de moradia, de habitação social, né, seja de fato garantida a todos. Diga lá, minha querida. Sim. Vou tentar ser mais sucinta dessa vez, para a gente não perder tanto tempo. Sobre essa questão do projeto, né, Minha Casa Minha Vida, que durou aí ao longo dos seus, acho que um pouco mais de 10 anos, foi um projeto muito importante, que tinha como objetivo central garantir moradia para o nosso povo. Mas a gente precisa fazer a crítica que é necessária, porque no nosso país, o déficit habitacional nunca foi pequeno, mas o número de imóveis que estão sem cumprir função social no nosso país sempre foi o dobro. Hoje nós somos 7 bilhões de famílias, mais de 7 bilhões de famílias que não têm onde morar, que são sem tetos, mas são mais de 15 milhões de imóveis que estão aí sem cumprir função social nenhuma. Então, a gente está falando aí de uma matemática muito simples de ser resolvida, né? Você tem um dobro do espaço sem cumprir função social, e se o Estatuto da Cidade garante que todo imóvel precisa cumprir com uma função social, seria muito fácil para os nossos governantes garantir moradia para o nosso povo, mas existe também por trás a questão da política de ter interesse, de querer solucionar esse problema para o povo brasileiro, que não existe, que para garantir, inclusive, que o projeto passasse, que é de garantir moradia para o nosso povo, teve que criar aliança com os grandes empresários das empreiteiras aí, que vêm superfaturando e dobraram, inclusive, os seus faturamentos desde quando o Minha Casa Minha Vida passou a existir. Mas, de forma alguma, estou aqui para dizer que não é importante e que a forma, inclusive, como o governo Bolsonaro lidou, que foi acabar com o projeto, resolve nosso problema. Eu quero dizer que existem críticas pontuais que precisam ser apresentadas, mas que existe também um planejamento que é possível ser feito para garantir moradia para todo mundo, se de fato quiserem resolver o problema de déficit habitacional no nosso país. Essa questão de colocar a margem, inclusive o projeto do Minha Casa Minha Vida diz que em todo espaço precisa ter, no mínimo, próximo à escola. E aí a gente vai para diversos bairros e não tem ônibus, não tem escola, não tem saneamento básico, não tem nada. Então são várias críticas pontuais que a gente pode fazer para melhorar o projeto, para que avance, né? E nesse sentido, ocupação ou invasão? É ocupar, a gente ocupa espaço. Somos famílias sem teto que precisam
garantir função, que tem cumprido com aquilo que os governantes não fazem, que o Estado não tem garantido para o nosso povo. Então, a gente ocupa, a gente não invade nada. Invadir é aquilo que não é nosso. Se está sobre posse do Estado e o Estado está para garantir os nossos direitos, quem comete crime quando não garante função social e quando não garante moradia para o nosso povo é o próprio Estado. Então, essa questão de invasão é inclusive, uma forma de disseminar para a sociedade que somos criminosos. E nós não somos. Inclusive, as pessoas, quando falam sobre vamos fazer uma ocupação, nossa, ei, Dara, eu não quero ser chamada de invasora, não. Companheiro, você não é invasor. Você está lutando por um direito seu que é constitucional. E a gente não está cometendo crime nenhum. Então, essa questão da invasão, que as elites toda a vida sempre fizeram e vão continuar fazendo, que é tapar o sol com a peneira, colocar uma cortina de fumaça e falar que o problema está naqueles que lutam e não quando o Estado não garante o nosso direito. Então, nós não somos invasores, reafirmo isso, nós somos ocupantes e nós somos lutadores populares que está reivindicando um direito que é constitucional e básico, mínimo, que é a moradia. E moradia digna, né? Foi importante a tua fala, até mesmo para caracterizar os componentes do MLB, né, as famílias que compõem, que não são, né, como você disse, bandidos, não são marginais, pelo contrário, são par de família, mãe de família, são trabalhadores que, infelizmente, não conseguiram ainda ter moradia digna. E por isso lutam, né? É importante porque eu fiz uma pesquisa, rapidamente, que nós analisamos após, né, eu e o Hélio, um orientando meu, após a queda do aquele edifício em São Paulo, no Largo do Paissandu, que caiu, né, estava ocupado por dezenas de famílias, pegou fogo, infelizmente morreram muitas pessoas. Aí nós fomos analisar qual eram os termos utilizados pelos jornais impressos no Brasil. Nós analisamos, salvo engano, 16 jornais impressos. Fomos pegar durante um mês todas as reportagens sobre a queda do edifício no Largo Paissandu em São Paulo. E fomos utilizar as expressões, fomos ver e fomos catalogar. Infelizmente, a imprensa ela adota uma narrativa que criminaliza o movimento que luta pela moradia. Não entendem que ali estão pais e mães de família, que precisam de moradia, né? E eles não são marginais, trabalham, né? E aí vai uma pergunta, Dara, até para que todos que estão nos prestigiando, 24 pessoas nesse momento, eu agradeço o prestígio de vocês. Quem compõe o MLB? Ou seja, claro, o primeiro requisito é não ter moradia, mas como é o ingresso? E aí eu faço essa pergunta também para aqueles que queiram compor, né, contribuir com o MLB. Quem compõe? Como é possível integrar o MLB? Existe alguma mensalidade? Porque isso era uma narrativa, né, dos jornais, que havia uma mensalidade e que havia gente enriquecendo por trás desses movimentos sociais, ou seja, uma tentativa de criminalizar o movimento social. Queria te ouvir, minha amiga. A mídia burguesa, ela tem um lado. E ela nunca escolheu, nunca decidiu estar ao lado do povo. Então, a gente não tem como esperar muita coisa deles, né? Quando eles decidem colocar ocupantes, já é um grande avanço. Então, criminalizar os movimentos sociais faz parte, que para manter esse sistema, para manter essa lógica de propriedade privada, para manter essa lógica de a grande maioria do nosso povo passando fome, miséria, vivendo como miseráveis, tendo essa vida indigna que a gente vive, trabalhando muito mais do que necessário, sabe? Para a gente ter esse salário mínimo mísero que é colocado para a gente, precisa de ter toda uma estrutura. Então, as mídias, elas estão aí para poder garantir essa estrutura, para garantir essa ideologia que é apresentada, e a gente está aqui para garantir o outro lado, né? Para a gente poder demonstrar o que de fato significa a luta popular do nosso povo. O MLB é um movimento que se organizam por núcleos, são famílias sem tetos, que moram de favor, que moram cedidos, que moram de aluguel e que participam de reuniões, de núcleos, onde a gente faz formação
tanto política como diversas outras formações, é um espaço de a gente entender o significado da nossa luta, para que a gente possa formar lutadores mesmo populares, para que a nossa luta se perpetue cada vez mais. E essa questão de... existem, de fato, pessoas que se utilizam das lutas populares para se enriquecer, mas isso daí não é a maioria. E nem enriquece, porque quem se enriquece de fato com a miséria do nosso povo, né, são hoje os 2.000 homens que estão aí, a elite brasileira, são esses, assim, a gente sabe que isso não acontece, mas o MLB, de qualquer forma, a gente não tem uma mensalidade, tipo, para ser do MLB tem que dar R$50, R$100 por mês, não é isso não, que a gente está aqui para poder... não dá para combater a miséria fazendo o nosso povo ser miserável, né? Quem faz isso é o governo do Barbalho. A gente não, a gente organiza o povo para uma nova ótica de sociedade. Então, existem, mas não é o nosso caso. Nós somos um movimento autossustentável, quem garante isso a gente mesmo, nossa estrutura, mas é assim. Esses dias a gente fez a atividade do Natal Sem Fome, né? Inclusive, acredito que você tenha visto, quando ocupamos um supermercado aqui em Belém, a nível nacional também, para poder garantir, para denunciar a miséria, a fome e garantir cesta básica para as famílias. E aí a gente marcou o ponto de encontro e disse, olha, quem não tem dinheiro vem assim mesmo, e quem tem traz R$1, 50 centavos a mais para poder contribuir na passagem do outro companheiro. Os companheiros do bairro aí estão aí assistindo, não estão... Se eu estiver mentindo, coloca aí no chat. E o que a gente fez foi isso, assim, cada um contribuindo um pouquinho dali, um pouquinho daqui. A gente vai imprimindo panfleto. A gente tem um jornal que é nosso companheiro aí, braço direito, que é o Jornal A Verdade, que está presente em todas as nossas reuniões, fazendo avaliações tanto nacionais quanto mais locais, fazendo formação sobre política, sobre qual é o nosso papel na sociedade, apresentando, inclusive, como alternativa à luta. E a gente vai seguindo aí, se fortalecendo com campanha de solidariedade, de todas as formas, desde que a gente não tenha rabo preso com ninguém, não temos padrinho político, nós temos um povo que por si só já é o suficiente. A gente constrói toda a riqueza do nosso país, imagina que a gente não pode fazer se a gente estiver junto, né? Muito legal, Dara. No dia que a força policial, né, despejou os ocupantes, né, o povo, né, do MLB que tinha ocupado o imóvel, você gravou, né, uma reportagem, né, respondeu, né, uma reportagem, e teve um trecho lá que eu achei muito interessante. Eu até peguei aquele trecho da tua fala e fiz uma postagem nas redes sociais, porque eu achei ela muito interessante, né? Ela diz assim: somos nós que produzimos a riqueza, somos nós que pagamos impostos para que esses prédios fiquem sem função social nenhuma, enquanto as nossas famílias são jogadas na rua, né? Então é bem forte, né? Para quem estuda, para quem vive a realidade, né? Da luta pela moradia, e vocês, mais do que nunca, né? Eu sou apenas um acadêmico que estuda a questão, né? E achei tão forte, né? Porque realmente você sintetizou muita coisa aí, né? E ainda há pouco você disse que há uma matemática fácil de resolver. Se eu tenho um elemento da equação, e aí eu vou utilizar minhas palavras, né? Aonde são os imóveis que não cumprem com a função social. E eu tenho do outro lado outro elemento da equação, que são as milhares de famílias, milhões de famílias que não possuem imóvel. É fácil resolver essa equação. Mas como? O Estado tem mecanismos, sobretudo os municípios, né? E aqui na nossa região metropolitana, infelizmente, nós não vemos nenhum dos municípios, nem Belém, nem Anaideu, nem Marituba, utilizar os instrumentos da política urbana para pressionar o proprietário do imóvel urbano para que ele dê função social à sua propriedade. É necessário, no meu modo de ver, que os municípios utilizem os diversos instrumentos para fazer com que os imóveis cumpram com a função social. Se não, Dara, e aqueles que nos ouvem agora, eu terei cidades como Belém, como Ananindeua, como São Paulo, aonde partes dela
sobretudo os centros, acabam por ser manchas da cidade que ficam com pouco vida. Eu também escrevi um artigo que eu digo que Belém, o centro histórico de Belém, de noite ele é pálido, ele não tem vida. Porque durante o dia o comércio, papapá, né? Mas de noite os trabalhadores vão para suas casas e como existem poucos moradores no centro comercial, ele perde vida, ele fica pálido, certo? Então eu defendo particularmente uma política urbana, uma política habitacional que faça com que a população que hoje não tem moradia venha para o centro. Porque, veja bem, é uma questão também bem simples de explicar. Se o Estado, se o município gastou recurso público, seu, meu, nosso, para garantir infraestrutura, saneamento, asfalto, escolas, bibliotecas, postos de saúde no centro, e essa parte do centro é subutilizada, eu estou desperdiçando dinheiro público. Eu preciso trazer quem precisa para o centro. Em vez de levar infraestrutura para a periferia, que também tem que ser levada, eu preciso trazer para o centro. E aí eu olho para o centro comercial de Belém e vejo vários imóveis desocupados, sem cumprir função social. E eu estou planejando para 2022, com apoio, né, talvez do MLB, de outras entidades, de grupo de pesquisa acadêmica, criar um mapa colaborativo de imóveis vazios. Mapa colaborativo de imóveis que não cumprem com função social, para que nós, em conjunto, possamos ter um diagnóstico, pelo menos da primeira lega patrimonial, que vai ter ali um marco. Quantos imóveis tem vazios que não cumprem função social por bairro? E aí, teremos um dado para levar para a prefeitura, para o governo do estado, para o governo federal. Olha, isso aqui está acontecendo. Isto é contra a ordem jurídica nacional e também, por outro lado, eu tenho 200, 500, 1.000, 10 mil famílias sem moradia. Como é que a gente resolve isso? E aí volta a questão da equação, né? Aí eu queria que tu comentasses um pouquinho o teu comentário que tu fizeste para a televisão, né? Para a mídia que foi te entrevistar, que foi bem forte. Aquele é um momento de um misto de sentimentos, assim, porque viver um despejo, eu acho que, inclusive, essa é a lógica deles, é fazer com que a gente saia de forma humilhada. E eu acho que o momento que eu me expressei era de demonstrar que as nossas famílias não saíram de forma alguma humilhadas. Muito pelo contrário, saímos lá mais fortalecidos. Porque, como a gente tem discutido aqui, o nosso governo, a política nacional, existe um lado que a gente vem discutindo e vem falando e vem conversando, colocando em todas as nossas rodas de conversa, e ali se concretizou. Ali se concretizou, de fato, que quando o nosso povo se organiza com força e coragem, porque o que a gente fez em 14 horas foi limpar um prédio que estava abandonado pelo Estado, que não estava cumprindo função social nenhuma, que estava ali simplesmente gastando o nosso dinheiro de imposto para um projeto que nunca saiu do papel, que agora tem projeto, agora tem empreiteira, agora tem tudo. Mas a gente sabe muito bem que, na prática, não é assim que funciona. E a gente paga imposto em tudo, até um bombom que a gente compra, até na água que a gente bebe. Às vezes a gente vai dizer, olha, água do poço, mas a gente sabe que não é bem assim. Existe imposto para tudo. E o dinheiro que o Estado recolhe é para garantir esses imóveis, inclusive. É para proteger essas propriedades, sejam elas privadas ou públicas, sem função social nenhuma, inconstitucionalmente. E aí você vê o nosso dinheiro sendo jogado no lixo, porque fica resguardando imóveis que vão cair a qualquer momento e vão continuar servindo apenas para especulação imobiliária, e as nossas famílias serem tratadas como marginais, porque a forma como o governo do Estado tratou, e é importante a gente deixar demarcado aqui, foi uma questão como se fosse uma questão de segurança pública. Não foi tratada a ocupação da Andara dos Palmares como uma luta por moradia, como uma questão política, como uma questão, inclusive, de abrir diálogo com a Coab. Quem pegou e abraçou a causa ali foi a Secretaria de Segurança do Estado. Esse foi o manifesto que eles fizeram. Então, tá ali.
naquele momento, e aquela frase resume toda a história das ocupações do nosso país, né? A gente produz, a gente constrói, a gente paga para ter esses espaços em função social, e nós somos colocados sempre à margem da sociedade, nas calçadas, criminalizados, sabe? Porque quando acontece uma ordem de despejo, Bruno, eu acho que é importante deixar registrado aqui, de quem vem a solicitação de despejo precisa garantir uma estrutura mínima, sabe? Que é remanejar as famílias para algum local, garantir o deslocamento para suas casas ou para qualquer lugar que seja. E eles mandaram, sabe o quê? Ambulância, porque a intenção deles era massacrar as famílias que estavam lá. 80 famílias, gestantes, senhoras, crianças, que estavam fazendo cumprir função social de um prédio histórico no centro da cidade de Belém. Então, a gente precisa... Deixa eu te dizer uma coisa, Dara. Tem mais um detalhe, né? Desculpa te interromper, sim, mas é porque a ordem de despejo ela é emitida pelo Poder Judiciário e não foi. Não, né? foi. Até onde eu saiba, não foi. Sabe por quê, Bruno, que não foi? Porque existe uma lei sancionada aqui no Estado de que não pode haver despejo enquanto durar a pandemia. E aí eles inventaram uma desculpa lá para poder despejar as famílias, sabe? Então, eles falaram em esbulho, né? Sim. Esbulho, se é esbulho, tem que haver reintegração de posse. Para haver reintegração de posse, tem que ter uma determinação judicial. Só que, tanto no plano do judiciário estadual, quanto até mesmo por determinação do STF, é proibido, está vedado o despejo em tempo de pandemia. Mas, mesmo assim, infelizmente, o governo do estado, não respeitando as famílias, né, adotou essa conduta muito recriminável, no meu modo de ver. Com certeza, desumano, desonesto com ele mesmo. Porque ele sancionou a lei, ele sancionou, ele assinou, ele disse, olha, inclusive, é tudo marketing isso, porque em 2019, 2020, né, início da pandemia, no início da pandemia, ele fez um despejo ali no Tucunduba. Ele não estava nem aí se as famílias estavam ou não em condições de ir para outro lugar. Mas aí, de uma forma de demonstrar que fez autocrítica, sanciona uma lei que ele mesmo vai contrário. Então, é uma farsa, é um governo antipovo, é um governo, inclusive, que até agora não abriu diálogo com as famílias do MLB, mas a gente vai seguir, porque houve despejo, mas não se desfez a ocupação da Andara dos Palmares. As famílias ainda continuam organizadas, a gente continua lutando, e a gente vai até os últimos caminhos que foram necessários para garantir moradia para as famílias do MLB, e não só para as famílias do MLB. Outras ocupações com certeza vão vir, né? Porque é necessário, nós somos impulsionados para isso. Eu também queria até parabenizar, né, o MLB, tanto aqui na região metropolitana, mas também no plano nacional, pela estratégia de luta, né? Uma luta pacífica, né, legítima. E eu vou tentar aqui só parabenizar, em especial, né, a ocupação pacífica dos supermercados, né, que é para chamar atenção, é para fomentar o debate sobre a situação social e econômica do povo brasileiro, que cada vez mais, né, a miséria, infelizmente, a fome, ela se abate sobre o povo brasileiro. E não é porque eu sou classe média que eu vou deixar de ver, eu tenho que ver. Eu digo para os meus filhos, olha, a gente mora nesse prédio aqui, mas vamos olhar aqui num olhar, né, do entorno da cidade. Vejam as franjas da cidade. Ali, lá na beira do rio, né, que hoje o mercado imobiliário está olhando com um olhar ali de volúpia, sedento por ocupar, para criar grandes torres, moram famílias. Existem trabalhadores que exercem a sua função ali. Ali tem vida, mas muitas vezes eles não conseguem ter uma comida adequada, não conseguem ter acesso a saneamento. E o que nós precisamos, falo para eles, é que nós tenhamos uma cidade que seja equilibrada, não haja esse abismo social em que uma classe tem acesso à infraestrutura, comida, alimentação, e a outra não tem acesso a quase nada. Isto é desumano, né? Isso fere a dignidade da pessoa humana. Tá? E, Bruno, é classe média, mas não deixa de ser classe trabalhadora. Isso é importante. Claro.
E assim, Claro. às vezes as pessoas acham que nós somos utópicos, assim, né? Ah, esse pessoal é utópico, nunca vai ter, não existe essa condição de que todo mundo tenha direito à moradia, não existe a condição de que todo mundo tenha os seus direitos resguardados. Mas aí eu gostaria de deixar, instigar aqui o pessoal que está nos assistindo, que vai assistir depois, a estudar um pouco sobre a questão da moradia, né? Dos conjuntos habitacionais que foram construídos no período da União Soviética, na Rússia, que, como você disse no início da live, era de acordo com a necessidade de cada família. Não era tipo assim, igual a gente é feito aqui no Minha Casa Minha Vida, que tem tantos metros quadrados, independente de quantas pessoas você tem na sua casa, vocês vão ter que se virar aí dentro. Foi um planejamento feito pelo governo naquele período para garantir dignidade para as famílias. Então, os operários tinham direito às moradias de acordo com a sua necessidade real. E a gente tem uma questão mais latente, que é em Cuba. Tipo assim, a gente não precisa ir muito longe. Se a gente for olhar as pesquisas que existem aí nessa questão habitacional da realidade de Cuba, né? As famílias lá é garantido o direito à moradia. Então, aqui no Brasil não seria diferente. É possível resolver a moradia do nosso povo, tanto aqui no Brasil como no mundo. Basta ter um governo popular de fato, um governo que tenha interesse de resolver os problemas do nosso povo. Um governo popular que conheça de matemática, né? Como você falou ainda há pouco, né? Que consiga equilibrar os dois elementos da equação. Um elemento que é esse número excessivo de imóveis que não cumpre com a função social e um número, assim, também gigantesco de famílias sem moradia. E, como eu disse ainda há pouco, saudando aqui a professora Alice Rosas, o professor Davi Carneiro, grandes amigos, professor Manuel Ramos, professor Edinaldo, que estão nos prestigiando. Como eu disse ainda há pouco, existem ferramentas jurídicas para serem aplicadas. Porque no cerne da questão da política urbana, Dara e meus amigos aqui, está a questão da propriedade, a questão da terra. E a terra urbana, ela é mais valorizada do que a terra rural, né? Mas já que nós estamos falando de região metropolitana, essa questão da terra, o uso e ocupação dela, precisa ser regulada pelo município. Precisa que o vereador, a vereadora que você votou, que eu votei, precisam estar empenhados a fazer com que aqueles instrumentos do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor, sejam efetivamente aplicados. Se não for possível todos, mas alguns que possam contribuir com o planejamento do desenvolvimento urbano. Se não, Dara, nós vamos continuar, né, dando murro em ponta de facas, porque nós continuaremos a presenciar, a ser testemunhas de um processo de uso e ocupação do solo segregador, que expulsa as famílias com menor renda para a periferia. E todos nós sabemos, periferia, infelizmente, é um espaço que é um espaço precário no que diz respeito à infraestrutura e, portanto, não garante dignidade. E aí eu tenho defendido, onde eu falo, que eu quando eu escrevo, que é necessário que nós reocupemos, não só o centro, mas espaços da cidade mais centrais, que já tenham infraestrutura, imóveis que estão desocupados. E aí eu até provoco a professora Alice aqui, a professora Alice entrou ainda há pouco, há uma ideia de nós criarmos aqui um mapa colaborativo de imóveis vazios, imóveis que não cumprem com a função social. Como é uma área muito grande, é necessário que vários grupos de pesquisa, vários movimentos sociais contribuam para que a gente possa ter esse diagnóstico, essa visão, esse raio-x da cidade e dizer, olha, no bairro da Marambaia, né, ou no bairro do Marco, no bairro da Pedreira, também tem tantos imóveis ocupados. De que maneira? Vamos pressionar politicamente, com educação, com espírito republicano, o município para que, não só o executivo, mas também o legislativo, para que esses diversos instrumentos urbanísticos sejam implementados. Não adianta de ficar com um conjunto de leis que não servem para nada, né? E aí o movimento social, lá na ponta como vocês, que precisam de moradia, não conseguem ter acesso a isso, tá? É sobre isso, e a gente precisa também disputar os espaços, os planos diretores que são feitos nos municípios a nível nacional, precisa de ter uma participação popular. O nosso povo é muito inteligente.
sabe? O nosso povo sabe exatamente aonde tem que mexer, como mexer e uma forma de fazer com muita economia. Se desse esses prédios para a gente faria o extraordinário, com certeza, sabe? Então, falta de vontade mesmo, falta uma decisão política. Na verdade, não falta, não. Eles sabem muito bem para o que eles estão ocupando os espaços políticos. Então, falta a gente mesmo ocupar esses espaços, porque se eles não sabem o que fazer, nós sabemos. Então, aí, por isso que é necessário os movimentos populares estar cada vez mais politizando, criando novas lideranças e fazendo uma disputa de narrativa de um projeto político popular muito diferente mesmo do que esses que estão apresentados aí para a gente, mas que é possível a gente transformar. E com certeza a gente vai estar junto aí mapeando a nossa cidade como um todo, mas é válido lembrar também que tanto o governo estadual tem esse mapa, eles sabem muito bem quais são os prédios que não estão cumprindo função social, os terrenos, as casas, eles sabem, mas eles escondem aí as 7 chaves, mas a gente está aí para poder cavar todos esses espaços. E a gente agradece, assim, porque nós somos um movimento popular que, a nível nacional, sobrevive também à base dos apoiadores. Então, desde as universidades, eu sou universitária, saber que existem professores, grupos de pesquisas que querem ultrapassar os muros da universidade, dialogar com o nosso povo, é muito importante. E sem fazer os movimentos populares, fazer a nossa luta como ratos de laboratório, mas contribuir mesmo, tá ali, colocar o pé no barro. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a cabeça pensa aonde os pés pisam. Então, tá junto com a gente, com certeza, a gente vai estar aí para poder contribuir. Vocês têm muito que contribuir também com a gente aí, desde já a gente agradece aí pelo fortalecimento dessa luta. Dara, a Keila, uma companheira que está atuando na prefeitura, me mandou um banner hoje de um sorteio público, né, que seria um sorteio público ao vivo das famílias pré-contempladas no residenciais Maracacuera 1 e 2. A pergunta que eu faço, as famílias, ou pelo menos parcela dela, que compõem a MLB, participaram deste sorteio? O que tu achaste desse formato? Eu vou adiantar meu modo de ver. Eu gostei de ser um sorteio público porque em outros governos, não só em Belém, mas em outros municípios, é uma caixa preta, ninguém sabe como é que esses imóveis são distribuídos, né? Aí vem o compadrio, né, o patrimonialismo funcionando. Eu queria te ouvir em relação a isso. O sorteio vai acontecer amanhã, dia 6. Nós vamos, com certeza, a gente sempre direciona as famílias do MLB a fazer o seu cadastro. Inclusive, ontem garantimos com que as que faltavam tivessem seu cadastro feito. Estamos acompanhando. Na conversa que fizemos, né, com a Secretaria de Habitação do município, falamos sobre a importância dos movimentos populares estar acompanhando e eles se comprometeram a convidar todos os movimentos populares a estar acompanhando, né, esse processo de sorteio. E sim, é um grande avanço a gente poder acompanhar e tomara, e a gente espera muito, a gente sabe que é uma roleta russa, né? A gente espera muito que algumas das nossas famílias sejam contempladas aí nesse sorteio, mas a luta continua. É um processo que não é, apesar de aparentemente parecer democrático, a gente sabe que não é democrático mesmo, a se garantir com que todas as famílias que são cadastradas e que possuem uma necessidade real pudessem ser contempladas, mas dentro das limitações da prefeitura e da secretaria, a gente, com certeza, parabeniza aí pela iniciativa e vamos estar juntos aí acompanhando, fiscalizando, que esse é o nosso papel. Tem um autor português que diz que todo direito ele tem um custo, né? Então, o direito à moradia também tem um custo. Nós não podemos também perder a noção de que a receita dos municípios, e Belém também não fica muito fora, Belém é um município pobre, viu? Eu falo isso com autoridade, porque eu trabalho na Secretaria Municipal de Finanças. Então, eu acompanho a Receita Municipal há muitos anos. Belém é um município pobre, apesar de ter uma elite que se acha, né, diferente, é um município pobre, com renda pequena. E, com base nessa renda pequena, infelizmente, determinadas políticas públicas importantes acabam não sendo suficientes para atender a demanda, e a política de moradia é uma dessas. Mas eu entendo que
é necessário um esforço para otimização, dar mais eficiência ao gasto público. Eu acho que é possível, né, mesmo com poucos recursos, serem construídos conjuntos mais baratos, conjuntos com melhor funcionalidade, conjuntos que respeitem até mesmo a cultura do povo amazônico, né, porque os projetos às vezes vêm do sul e chega aqui em Santarém, chega em Paragominas, só que a cultura do povo amazônico é outro. Eu sei que eu estou falando de região metropolitana, nós já somos um povo mais urbano, né? Mas mesmo assim temos uma cultura diferente. E você falou ainda há pouco desse aspecto, tá? Eu queria te perguntar como o MLB, talvez, não sei se tu achas conveniente responder ou não, mas eu vou te perguntar. Escolhe os imóveis. Porque, veja bem, a ocupação da Andara dos Palmares ocupou um imóvel público de relevante valor histórico, né? O imóvel de relevante valor histórico, ele não pode sofrer, vamos supor que no futuro ocupações sejam exitosas, sejam validadas pelo Estado, pelo Judiciário. Aí vocês ocuparam o imóvel. Lá dentro vai ter que ser feita uma obra, né, de engenharia para adequar, dar funcionalidade. Só que no imóvel de relevante valor histórico, isso é muito mais difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil pelas regras, né, de proteção patrimonial. E aí eu até falei com um amigo, disse talvez fosse mais racional ocupar imóveis, né, de uma arquitetura mais moderna, que facilitasse posteriormente um ajuste, né, uma adequação para que famílias viessem a morar nele. Então aí fica a pergunta, Dara, querida, como é que funciona a escolha? Quais são os critérios que vocês utilizam para escolher um imóvel público, um imóvel privado, imóvel histórico ou não? Queria te ouvir. O critério principal não estar cumprindo função social. Ok. Esse é o critério principal. Se a gente vai negociar o espaço no processo da mesa de abertura para que as famílias permaneçam naquele imóvel, ou se vai ser de remanejamento, cada conjuntura é uma conjuntura, certo? E assim, existe uma visão assim social de que existem espaços para serem ocupados e outros não. Mas mais do que isso, existe uma necessidade real que quem precisa, basta que tenha um mínimo de segurança. Inclusive, acho que é bom essa pergunta, porque uma das repórteres que acompanharam a ocupação da Andara dos Palmares colocaram que nós éramos irresponsáveis por estar ocupando um imóvel lá que trazia insegurança e etc, etc. A gente trabalha com toda uma equipe que está avaliando, inclusive, os espaços que a gente vai andar, que a gente vai ficar e como vai ser. Então, a gente não coloca em risco o nosso povo, sabe? E os espaços que não cumprem funções sociais, que não estejam caindo, que não estejam nessas condições assim mais precarizadas, todos eles são possíveis de ocupações, sejam para negociações, sejam para transformar em função social, e aí cabe à justiça e ao governo do estado, do município, seja que esteja negociando para garantir a moradia para as famílias. Isso não é responsabilidade mais dos movimentos sociais, isso é responsabilidade do estado mesmo de garantir o espaço para que seja destinado para moradia para as famílias. Eu queria só fazer aqui com vocês, com você, Dara, e com a professora Paloma, e quem está nos prestigiando aqui, que nós fizéssemos um exercício mental aqui. Vamos imaginar que nós estamos caminhando ali da escadinha, né, da Estação das Docas, subindo a Presidente Vargas, né? Vamos tentar contabilizar rapidamente os imóveis que não cumprem com a função social, né? Eu subo ali, passo ao prédio da CDP, olho para a esquerda, tem o antigo prédio da Receita Federal, que pegou fogo e tal, que está lá, né? Pode ser feita uma intervenção, né, de engenharia arquitetônica para abrigar famílias, mas está lá sem cumprir com a função social. Eu caminho um pouco mais e chego na esquina da Manuel Barata, vejo um prédio do governo federal, né, que era o antigo INAMPS, desocupado.
Aí eu caminho um pouco mais, no outro quarteirão tem um prédio à esquerda, que é um prédio que a prefeitura, a Procuradoria-Geral do município, agora vai reformá-lo. Ou seja, uma boa notícia, porque era um imóvel que até então não tinha nenhuma função social, estava ali, né? Aí eu vou caminhando, chego na frente da Praça da República, né? Se tiver faltando algum prédio, você pode me chamar a atenção, viu, Dara? E os demais aqui, né, que estão comentando. Chego na Praça da República, né? Atrás do prédio da Assembleia Paraense, ali da Caixa Econômica, pela rua de trás, paralela à Presidente Vargas, também tem um prédio totalmente desocupado, inclusive com risco de ruir, né? Que é um risco gigantesco, né? Naquela área, para as famílias que moram naquele prédio na parte da frente. Então, só nesse trecho ali, eu tenho prédios públicos que podem ser ocupados para abrigar famílias que não têm moradia. Basta vontade política. Na verdade, você disse uma coisa, vontade política existe. Assim como a professora Hermínia Maricato diz que, alguns dizem que não há planejamento urbano, ela disse não, há planejamento urbano. Só que o planejamento urbano é feito para garantir os interesses de uma determinada classe, né? Então, há vontade política, sim, né? Mas uma vontade política que despreza aqueles que não têm moradia. Então, está faltando, no meu modo de ver, Dara, solidariedade na visão do executivo e na visão do legislativo. Não é porque o vereador, a vereadora, né, o prefeito, a prefeita, já que nós não estamos falando de nenhum município em especial, tem moradia, que nós vamos desprezar aquele contingente gigantesco de famílias que não têm moradia digna. É preciso que nós enfrentemos essa questão urgentemente e organizadamente. Tá, minha prezada? Os meus pontos acabaram aqui, eu já venci todos eles. Tá? Mas aí eu queria, já que está terminando aqui o nosso tempo, faltam 2 minutinhos, eu queria que você fizesse uma fala final, e se nós tivermos mais tempo, né, nós podemos avançar um pouquinho mais, mas pelos meus cálculos aqui... Primeiro, assim, né, reafirmar que lutar por moradia não é crime, certo? A nossa luta, a forma como a gente se organiza, o trabalho que a gente vem desenvolvendo a nível nacional é fazer com que não só seja fomentados os debates, mas que as políticas públicas elas avancem também, porque um dos comentários que fizeram aqui é que sem luta não há garantia de direito. Isso é muito real. A gente vem, a nível nacional, fazendo essas ocupações, vão vir muitas outras nesse período de pandemia. Fizemos 16 ocupações urbanas, garantimos aí moradia para centenas de famílias, contribuímos, inclusive, com as lutas para que a lei do despejo zero pudesse ser sancionada. Estamos construindo campanha de solidariedade desde o início da pandemia, atendendo as famílias do MLB, para garantir o mínimo, né, visto que a gente está aí... A gente mora, por exemplo, num município onde tem uma das cestas básicas mais caras do nosso país, o maior déficit habitacional, o município, né, a capital, o maior déficit habitacional do nosso país. Então, a realidade, a conjuntura de Belém, se a gente fosse olhar, assim, era para a gente chorar, mas a gente não abaixa a cabeça, não. A gente segue organizando as famílias, segue fazendo esse trabalho, que ele é um trabalho revolucionário, só aqueles mesmo que querem transformar a realidade do nosso país faz. Então, a gente faz a política de base, a gente vem organizando as famílias, conversando, dialogando com o nosso povo, com o nosso panfleto, com a nossa caixinha de som. Nas nossas reuniões, a gente convida todos e todas a participarem desse trabalho, que ele é coletivo. Ele não é meu, ele não é seu, ele não é um trabalho personalista, ele é um trabalho coletivo, fundamental, de construção e demonstração do poder popular, daquilo que a gente pode fazer, da real transformação que a gente pode garantir, não só em Belém, não só no estado do Pará, mas a nível nacional. Então, mais uma vez, agradecer por esse espaço, por esse bate-papo, que a gente possa ter outros momentos assim, e que outras pessoas, né, outros movimentos, outros grupos de pesquisa possam abrir espaço para a gente poder dialogar, porque a gente tem muito o que conversar, a gente tem muito o que aprender juntos. E é isso, assim, muito obrigada, vamos seguir firme, a ocupação do Andar dos Palmares permanece firme, viva, e eles nos despejaram, mas eles não acabaram com o nosso sonho. Foi uma frase que eu ouvi recentemente e que eu vou replicar por onde eu passar, assim. Então,
Quem puder seguir as nossas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho, contribuir com a nossa campanha de solidariedade, enviando um Pix, cesta básica, roupa, o que puder para poder impulsionar nossa luta, e a gente está disposto a dialogar e arrecadar isso, certo? Muito obrigado, professor Bruno, por esse contato, por esse espaço, e vamos seguir aí juntos, firme, construindo aí esse momento que a gente está vivendo, né? Uma nova política em Belém. E é isso. Dara, na verdade, eu que te agradeço ao MLB, porque há em torno de 2 meses atrás, mais ou menos, eu estava participando numa reunião virtual que existe um fórum estadual de reforma urbana, né? Eu pouco participo porque minha atividade acadêmica é à noite, e essa reunião era à noite, aí um dia que não teve aula e tal. Eu participei e aí eu disse para lá as pessoas que estavam lá na reunião, os companheiros, dizendo o seguinte: é necessário que o movimento social ele ocupe imóveis que não cumprem com a função social. É necessário por um motivo apenas. Claro que existem outros. O mais importante é garantir de fato a moradia àquelas famílias que não têm moradia. Mas um é importante, e aqui é a materialização daquele meu anseio, que é fomentar o debate. Estimular o debate no boteco, na família, né, na mercearia, na feira, sobre o direito à propriedade e a função social da propriedade, que são irmãos siameses. Sem o cumprimento, a propriedade, ela não existe. E não sou eu que estou falando, e eu quero falar até aqui para os meus alunos de direito. Infelizmente ainda, o mundo jurídico ainda está bastante ultrapassado na interpretação da ordem jurídica, entendendo que o direito à propriedade ele é absoluto, e não é. Não sou eu que estou dizendo, é a própria ordem constitucional, o conjunto de leis, a Constituição, que dizem o direito à propriedade não é absoluto, ele precisa cumprir com uma função, ele precisa ser útil à sociedade. E se não é, legitima a sociedade, legitima o movimento social a ocupar os imóveis que não cumprem com a função social. Sim. Para pressionar, gerar e conseguir moradia. Entendeste, Dara? Então, está terminando aqui, eu queria agradecer a Lene Barral. Pergunta, onde acontece esse trabalho? Na verdade, quem quiser contribuir, tem uma perguntinha aqui, quem quiser fazer parte do movimento, quem quiser contribuir com cesta básica, com dinheiro, queria que você respondesse para a Lene, para mim e para todos que estão nos prestigiando, uma live que, na minha experiência, está muito prestigiada, viu? Eu disse para minha esposa antes, olha, essa live, pelo que eu vi, pessoal divulgando, vão gerar em torno de umas 25 pessoas em média. E a média foi 30 pessoas, 29, então o pessoal realmente quer discutir direito à moradia, e isso é bom, né? Porque o direito à moradia garante dignidade a todo ser humano. Sim. Vai lá, Dara. Vocês podem estar entrando em nossas redes sociais, que é MLB_Pará, que lá vai ter tanto o Pix para fazer contribuição financeira. Os nossos núcleos acontecem na Pratinha, na Maracangalha, no Jurunas. Inclusive, está tendo uma reunião de núcleo agora. Estou aqui na casa de uma companheira que me cedeu espaço, minha amiga. Mande um abraço para ela aí. Mande um abraço para ela. E está tendo reunião lá embaixo agora. E aí, a gente, se for cesta básica, a gente dá um jeito de se encontrar em algum local, que a gente não tem sede. Então, a gente vai ser nos canteiros, nas escolas, nos bairros. E aí, é só entrar em contato com a gente dá um jeito de buscar e de conseguir fazer essa ponte, certo? E aí, por último mesmo, ocupar, resistir, ocupar, enquanto morar foi um privilégio, ocupar é um direito humano, e o MLB aí está para cumprir com seu objetivo, que é organizar o povo pobre pelo poder popular, pelo socialismo, por uma profunda reforma urbana. E é isso, gente. Boa noite, um forte abraço. Pois é, gente, então também eu vou seguir a mesma linha da Dara, agradecer, né, ao prestígio, muita gente comentando. Eu resolvi não comentar muita gente, não saudar muita gente, porque senão interrompe muito, né, o nosso bate-papo aqui. Eu disse para a Dara que seria um bate-papo informal, né, um bate-papo pai d'égua e informal, já que o programa tem esse nome. E aí eu não cumprimentei pouca gente e fiz poucos comentários, mas, por fim, né, eu agradeço, assim, enormemente
a você, Dara, né, a Fernanda, a todos que fazem e que são da coordenação do MLB, torcendo para que o movimento se torne mais forte, mais representativo, mais conhecido, né? Porque a partir da sua visibilidade na sociedade que ele ganha também legitimidade. Ganha, já tem, mas ele enaltece a sua legitimidade porque, como nós falamos há pouco, é uma luta mais do que justa, né? A luta pelo direito à moradia, tá? É isso, tá? Eu não sei como isso termina aqui, mas porque está faltando 30 segundos e a garganta está falhando. Então, olha, agora uma coisa que eu quero falar, aproveitar os 30 segundos. Pessoal, sigam a gente, né? Papo Pai d'Égua, né, seja no meu perfil pessoal ou no perfil do Coletivo Resistir Belém, né? Que é o Coletivo Resistir Belém? Muitas pessoas perguntam. É um grupo de homens e mulheres que querem uma sociedade menos desigual, seja em vários setores, seja na questão do direito à moradia, seja no acesso, né, à renda, à mobilidade urbana. E é um pessoal assim que eu sinto muito feliz de estar ao lado deles para tentar contribuir para que a gente transforme a sociedade para uma sociedade mais solidária, né, mais humana, e que a gente possa no futuro ter as classes sociais de Belém, de Ananindeua, de Marituba, região metropolitana, misturada, e não uma cidade formada de guetos, né? Determinado bairro específico para a classe pobre, determinado bairro, determinada rua. Não, o ideal é que nós tenhamos uma mistura social, e isso garante até mais felicidade a todos nós. É essa palavra que eu queria utilizar. Tá bom, minha amiga Dara? Obrigado a todos. tchau, boa noite. Rapidinho, esta live ficará gravada aqui no meu perfil, e amanhã eu havia combinado